Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de Química Analítica Quantitativa e hoje vamos falar sobre algarismos significativos e regra de arredondamento, que é um conceito essencial na resolução de cálculos, pois garante uma maior precisão. Como identificar, então, os algarismos significativos? Em um número como 70 quilos, a gente possui 3 algarismos significativos, considerando a partir do 7, 0,0. É importante a gente lembrar que esse número último medido é considerado a imprecisão. E também é importante a gente considerar que em números que possuem zeros à esquerda, a gente não conta como algarismo significativo. Então, nesse exemplo, como 0,001, a gente considera apenas o número 1 como o algarismo significativo. Já nesse próximo exemplo, a gente considera o zero, pois ele está entre os dígitos que são diferentes de zero. Por exemplo, 101 tem 3 algarismos significativos. Vamos relacionar, então, a quantidade de números de algarismos significativos, pois isso implica que quanto mais algarismos significativos, melhor será a precisão da medida. Vamos relacionar dois exemplos. O primeiro, ele se refere ao valor de 0,9%, já o segundo é o 0,90% de cloreto de sódio para um soro fisiológico. O primeiro a gente considera um algarismo significativo no número 0,9%. Ele possui uma variação de 8,6 até 9,4, o que possui a variação de 0,09 gramas. Já em um soro fisiológico que possui 2 algarismos significativos, que é o caso de 0,90, ele vai ter uma maior variação, entre 0,895 e 0,904, ou seja, sua variação é de 0,008, ou seja, um menor valor para uma quantidade maior de números significativos, ou seja, eu tenho uma maior precisão nos meus resultados. Vamos falar agora sobre regra de arredondamento. Essas regras elas se referem à norma da ABNT, norma brasileira 5.891/1977. Vamos falar sobre a regra geral, que é uma regra bem simples para o algarismo x a ser arredondado. Ela é conhecida também como a regra dos 5. Se o x for entre 0 e 4, o algarismo precedente é mantido. Por exemplo, para o número 69,94, a gente arredonda para 69,9. Já se o nosso número x estiver entre 6 e 9, a gente arredonda o algarismo anterior para cima. Por exemplo, 69,6, a gente já arredonda para 70. E se o número que a gente quer arredondar foi exatamente igual a 5? É um caso especial, pois a gente deve considerar o número que vem antes do 5, se ele vai ser par ou ímpar. Aí a gente possui regras diferentes para números pares e regras diferentes para números ímpares. Se o número for par, então ele vai ser mantido. Por exemplo, 68,5. 8 é par, então fica 68,5. Já se o número for ímpar antes do 5, a gente soma mais uma unidade e arredonda para cima. Por exemplo, então, o número 69,95 considera o número 9 antes do 5 como ímpar. Então, a gente pode arredondar ele para 70, pois 9 é ímpar. Vamos falar agora sobre as operações com algarismos significativos, que envolvem soma, subtração, multiplicação e divisão. Para soma e subtração, a regra principal ela foca nos algarismos depois da vírgula. Então, considerando um exemplo de massa molar de cloreto de sódio, a gente considera o sódio como 23 e o cloro como 35,45. Essa soma teria que ser 58,45. No entanto, a gente aplica a regra e identifica que 23 ele possui apenas um algarismo depois da vírgula. Então, nosso resultado também deve ter apenas um algarismo depois da vírgula.
Então, em vez de ser 58,45, é 58,4. Vamos aplicar agora a regra de arredondamento para multiplicação e divisão, que se baseia no número total de algarismos significativos. Vamos pegar, então, o resultado, ele deve ter o mesmo número de algarismos significativos que o operador com o menor número de algarismos significativos. Por exemplo, o número 0,10000, ele tem 5 algarismos significativos. Já o número 58,4 tem apenas 3 algarismos significativos. Multiplicando um pelo outro, o resultado ele deve ter apenas 3 algarismos significativos, pois 58,4 é o número que tem menor quantidade de algarismos significativos. Então, o resultado seria 5,84. Além disso, é importante a gente ressaltar que números em notações científicas, eles também possuem uma regra simples. Por exemplo, o número 1 vezes 10 elevado a menos 1, ou até mesmo 0,1, tem apenas um algarismo significativo, pois consideramos apenas a parte numérica como algarismo significativo, que no caso é o número 1. Na notação científica, a gente possui a potência de base 10, como é o caso de 10 elevado a menos 1, nesse número, mas a gente não vai considerar a potência 10 como um número de algarismo significativo. Então foi isso, pessoal, a aula de hoje. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram ou marcar também um agendamento para a gente fazer a monitoria presencial. Lembrando a vocês que tem um formulário avaliativo já disponível em todas as nossas plataformas, vocês podem achar o link, tanto no Instagram como na bio do YouTube e no Google Drive, onde a gente vai também avaliar vocês para a disciplina de Química Analítica e Quantitativa, ou seja, vale nota para as avaliações. Desde já agradeço imensamente a atenção de vocês e até uma próxima.